Bom, estamos aqui com a Anabela Lourenço, candidata a prefeita de Gravataí no ano passado, e a gente vai fazer umas perguntinhas com ela agora. Então, assim, quem te influenciou assim, a entrar na carreira política? Teve alguma influência de alguém? Lua, eu tive uma iniciação, digamos assim, na política a partir da minha participação nos grupos de jovens da Igreja Católica. Na década de 80, os grupos de jovens eram muito fortes, muito organizados, e nós discutimos muito política dentro dos grupos de jovens. Não era só um grupo religioso. A gente, na verdade, ligava a religião com a nossa vida cotidiana, com a nossa prática. Então se falava de política. E ali é que eu fui me interessando pelo assunto, até o dia em que eu decidi então me filiar a um partido político, porque eu descobri que se eu quisesse transformar alguma coisa na sociedade, eu tinha que participar da política. Então foi pelos grupos de jovens que eu iniciei essa minha participação. Foi o lugar onde eu mais recebi essa influência. E participei muitos anos dos jovens também. Quando eu estava na faculdade, foi o mesmo período que eu estava na faculdade. Então a gente lia muitos textos críticos, que falavam sobre a participação do cidadão na sociedade. Então tudo isso foi me influenciando a eu compreender que se eu não participasse da política, eu não estaria ajudando a transformar a sociedade. Por isso eu ingressei na política com 19 anos e me filiei a um partido. Sim, quanto tempo faz isso? Agora você está perguntando a minha idade. Faz bastante tempo, na verdade, assim, foi em 1987 que eu me filiei a um partido político. Portanto, agora em julho, eu vou fechar 26 anos que eu participo da política, assim, partidária. E antes da política partidária eu já fazia essa participação, digamos assim, na comunidade, através do grupo de jovens, e no grupo de jovens a gente tinha várias ações voltadas para a comunidade, inclusive para essa comunidade, porque o grupo que eu participava era aqui da Morada do Vale, lá em 85, 86, então é o bairro onde eu cresci e onde eu descobri a política. Ajudou também na pastoral da criança? Ajudei muito na pastoral da criança, mas ali já como vereadora. Já quando eu me elegi vereadora em 2004, ou seja, quase 20 anos depois. Então eu tive muita militância antes de me eleger vereadora. A eleição de vereadora foi um momento bem posterior. Eu comecei lá na juventude, eu era uma militante que acreditava no partido, que fazia campanha. E aí eu fui participando da vida do partido, eu assumi postos dentro do partido, no comando do partido, até chegar o momento, quase 20 anos depois, em que eu fui candidata a vereadora. Veja, teve uma caminhada, uma história longa, comprida. Então esse ano eu vou fechar 26 anos de militância partidária. Então com esse tanto tempo de experiência assim, que tem, qual foi o maior projeto que você considera como o melhor projeto que já fez? É que aí, Lua, tem que ver assim, qual é o sentido que tu está dando para a palavra projeto. Por exemplo, na Câmara de Vereadores, projetos são projetos de lei normalmente. Nos meus 8 anos de vereadora, eu apresentei em torno de 100 projetos de lei. Muitos. Os que eu acho mais significativos são os que tratavam da criança e do adolescente. Foram áreas que eu trabalhei muito por ser professora, educadora. Eu trabalhei muito o tema da educação e da criança e adolescente. Eu apresentei um projeto que foi muito significativo para mim, porque até hoje ele está sendo implementado, que foi a criação da Semana de Combate à Violência contra a Criança e Adolescente, que é uma coisa tão comum, infelizmente, hoje ainda, as crianças serem vítimas de violência dentro das suas próprias casas. Então eu criei, através de um projeto de lei, a Semana de Combate. O que a gente fazia na Semana de Combate? Palestras, blitz educativas, conscientização da população para prevenir esse tipo de violência onde as crianças são vítimas. E para minha alegria, este ano, onde eu não sou mais vereadora, o projeto continua acontecendo. Então foi uma marca que a gente deixou. Uma coisa, isso já fiz ao longo dos meus 8 anos, e mesmo eu não estando mais ali como vereadora, a casa, a Câmara de Vereadores está dando prosseguimento, está dando sequência, está fazendo atividades, porque esse é um tema muito importante. Então, enquanto o projeto de lei foi um dos que eu mais gostei de fazer, de apresentar, porque ele teve depois consequências concretas na cidade. Muitas ações a gente fez. Sim, e uma pessoa pública, está envolvida com política, assim, tem algum cargo importante,
às vezes faz alguns sacrifícios, né? Então já teve que fazer alguns sacrifícios da vida particular, no caso, por causa da vida pública? Muitos. Foram alguns sacrifícios. Foram muitos. Né? Muitos sacrifícios. Porque como eu me filiei muito jovem, eu, por exemplo, enfim, casei, tive meus filhos, 3 filhos, todos fazendo militância política. E a militância política não tem horário, não tem dia, né? Não tem hora para começar e hora para terminar. Então, muitas vezes, em especial, os meus filhos, eu abdiquei de ficar com eles, né? Minha família, para fazer política. Então, hoje, eu olhando para trás, essa minha história toda, talvez é a coisa assim, que eu mais visualizo como significativo em termos de sacrifício, né? O sacrifício, assim, de não ter horas de lazer, de deixar coisas pessoais de lado, eu fiz muitas vezes também, mas em especial as vezes que eu deixei meus filhos, né, para estar fazendo política, assim, acho que foi o maior sacrifício que eu fiz, né, e acho que eu continuo fazendo. Porque os meus 3 filhos moram comigo, são 3 jovens, né, e para fazer política, infelizmente, a gente abre mão de momentos com a família, né, então foi o maior sacrifício que eu fiz. E faz parte da política, assim, isso não tem como, né? Porque não tem sábado, não tem domingo, não tem final de semana, não tem feriado, não tem noite, depende sempre muito do momento, né? Enquanto vereadora, certo? Qual era a prioridade? Era o bem-estar da sociedade ou pensava antes da família, assim? Como eu estava te dizendo, muitas vezes eu deixei a família de lado, né? Porque como vereadora, eu quis sempre cumprir muito bem a tarefa de vereadora. Quando eu me elegi a primeira vez em 2004, eu tinha um único objetivo: ser uma boa vereadora. E ser uma boa vereadora significava o seguinte: representar a sociedade de uma forma correta, adequada, coerente, séria, comprometida. E isso exigiu de mim muito trabalho. A gente fazer bem o papel de vereador, o papel que está previsto ali na Constituição, inclusive, né? Qual é o papel? 3. Representar a sociedade. A sociedade de Gravataí é composta por 260 mil pessoas. Então a minha tarefa era representar, não os que me elegeram, os 2.600 votos que eu recebi, não. Eu tinha que representar toda a sociedade, mas em especial um setor. Qual setor? O que mais precisa do apoio do poder público. Um outro papel do vereador, fiscalizar a prefeitura. Exige muito trabalho. Um outro papel do vereador é legislar, que é fazer projetos de lei, como eu dei um exemplo anteriormente, de um que eu fiz. Então, para cumprir bem esse papel de vereadora, né, eu tive que fazer sacrifícios, me dedicar muito, foram 8 anos de muito trabalho. Mas eu acredito que fiz bem esse papel. E a consciência tranquila, assim, que cumpri, né, aquilo que está previsto quando a gente se elege vereadora. Essa experiência toda, assim, desde lá de 19 anos, né? O que aprendeu, assim, tanto vendo esse lado ruim que muitos políticos, né? Mas também o lado bom, mas o que aprendeu, assim, com a política? A política é um aprendizado constante, viu? Todos os dias a gente aprende alguma coisa, porque a política é a arte de tu buscar o bem comum, né? Ou seja, o bem dos outros, o bem da sociedade, o bem da comunidade. Então, nessa caminhada que eu fiz, que na verdade começou antes dos 19 anos, se a gente entende política de uma forma mais abrangente, como trabalho comunitário, como vida em sociedade, política partidária comecei com os 19. Então todo dia tem um aprendizado, porque a gente lida com pessoas, com seres humanos, né? E eu de fato aprendi em especial assim na política a me colocar no lugar do outro. Esse é o principal objetivo. Tentar sentir o que o outro está sentindo. Porque quando as pessoas procuram um vereador, normalmente elas procuram com um problema, né? Alguma dificuldade. E se a gente não consegue se colocar no lugar do outro para entender o que ele está sentindo, por que aquele problema está afligindo ele, a gente não vai atrás para tentar resolver, né? Então a minha principal aprendizagem nesse processo todo foi de fato sempre me colocar no lugar do outro, porque as pessoas trazem problemas que muitas vezes eu não tenho, eu não vivo. E que eu tenho que tentar sentir como ele está sentindo. Né? A mãe que veio me procurar porque não tinha creche. Né? A pessoa que me procurou porque a cirurgia que ela está esperando não acontece nunca.
Então, me colocar na situação dela e perceber o quanto para ela é importante aquela situação e a solução daquela situação. Então, essa foram muitas aprendizagens, né? Se eu tivesse assim, que tempo para te falar todas, mas essa em especial acho que ela é muito importante, porque a gente ouve falar tantas coisas ruins da política, né? Tantas coisas negativas. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão na política, não sei se é a maioria, também não quero generalizar, muitas pessoas que estão na política colocam o seu interesse pessoal acima do interesse coletivo. E o que eu sempre tentei fazer, desde a minha juventude, foi colocar o interesse coletivo acima do meu interesse pessoal. Então, daqui a pouco eu tinha vontade de ficar em casa com meus filhos, passear, descansar. Mas o interesse coletivo que eu tinha lá dentro de mim fez com que eu saísse, com que eu trabalhasse, com que eu buscasse resolver a situação das pessoas. Agora, para isso, a gente tem que se colocar no lugar do outro e perceber que está sofrendo muito, né? Se ele está nos procurando, e se ele está precisando de alguma ajuda, porque aquilo está causando sofrimento. Nem todo mundo tem uma boa visão da política mesmo, porque até as nossas colegas, né, a maioria dele acha que todo político, candidato, prefeito, todo vereador é corrupto, tudo que você tem. Eu não digo isso porque eu cresci na política também, né, então eu não vejo meu pai como corrupto, tu como corrupto e várias outras pessoas que eu conheço no meio da política como corrupto. É que eles vêm de fora só a parte ruim, entendeu? Eles não conhecem a política mesmo como eu conheço, como tu conhece. Então, não sei como é verdade, a mídia, infelizmente, ela ajuda muito a divulgar as coisas ruins. Né? Todos os projetos bons que a gente faz muita coisa boa, tem muitos políticos que fazem muitas coisas boas, isso é pouco divulgado. Né? E nós que estamos dentro, a gente sabe. A gente está dentro de casa, a gente está vivendo no cotidiano, a gente sabe os sacrifícios, né, que a gente faz para tentar levar uma coisa boa para as pessoas. Agora, na hora que tem uma notícia sobre política, normalmente a notícia é ruim e envolve corrupção. Só que isso não é de hoje, isso é de muitos séculos. Né? Então, qual é o nosso papel também na política? É tentar transformar isso. Por isso que eu sempre estimulo, assim, quem tem um pouquinho de vontade, gosta um pouquinho de política, a participar. Porque se as pessoas boas não participarem da política, os maus vão tomar conta. E muitas pessoas boas fazem isso. Não, política não é pra mim. Enquanto isso, os maus políticos estão lá tomando conta. E fazendo a matona, veja, é um círculo vicioso. Né? Então, que bom que vocês escolheram a política, né? Pra falar, porque daí a gente já está tentando dar um testemunho diferente. Não, ainda mais pra uma turma tão, né, crítica, assim, né? Acho que bom, tem que ser crítico mesmo. Então, ano passado, fez candidatura a prefeito. E, infelizmente, não podemos viver lá como prefeito. Mas, depois disso, houve alguma frustração, até desistir disso aí, ou